como nós vimos na aula anterior, as portarias ela têm como objetivo operacionalizar as leis, os decretos, né? Ou também operacionalizar um processo que ainda não tem uma legislação tão grande definida. Mas como é o caso da assistência farmacêutica, nós temos uma coisa muito grande a ser definida e com esse desafio que a Lei 80 colocou de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica. Sem contar os princípios constitucionais do SUS, que é a descentralização, a integralidade e a participação da comunidade. Então, para a gente poder entender as portarias que regulamentam a assistência farmacêutica, a gente tem que contar um pouquinho da história, né, de como era a assistência farmacêutica nos anos 90. Então, o sistema de saúde, né, a assistência farmacêutica, ela era centralizada. Então, existia um órgão, né, chamado CEMI, que era Central de Medicamentos, desde os anos 70, que era responsável por toda a logística relacionada aos medicamentos no país, né? A produção dos medicamentos, a programação, a seleção, o envio para os municípios. Então, os municípios eles eram meros receptores de medicamentos, né, que eram fornecidos pela CEMI e que, enfim, entregavam esses medicamentos para as pessoas, né? Então, esse era um modelo, mais ou menos, como funcionava, né, o serviço público relacionado aos medicamentos. E nos anos 90, nós tivemos várias questões envolvendo os medicamentos no país, além do serviço público. Os preços não eram tabelados, então nos anos 90 ou 80, o preço dos medicamentos era uma coisa muito complexa, porque ele era 100% regulado pelo mercado, né? Então não tinha uma política, né, que avaliasse que se aquele preço estava justo ou não, se as pessoas conseguissem comprar ou não, né? Então era um problema que tinha em relação a isso. Então, como os preços eram regulados pelo mercado e muitos medicamentos eram inacessíveis para a população, existiam muitas falsificações, então tinha muita falsificação de medicamento, né? Medicamento falsificado circulando no país. E sem contar os medicamentos não falsificados, mas com vários problemas de produção. Como exemplo, né, o Microvilar, né, que foi feito um anticoncepcional, que foi feito um lote de medicamento teste, e esse lote foi colocado à venda, né, no mercado, e várias mulheres estavam utilizando o anticoncepcional, engravidaram. Né? Então, todo esse processo dos anos 90, né, em relação a como a assistência farmacêutica funcionava, que era centralizada, mais esses processos relacionados aos medicamentos, né, nos anos, com o desafio do SUS de descentralizar a assistência farmacêutica, né, então muitos interesses estavam por trás da logística, da política de medicamentos, até que em 96 a CEMI foi extinta. Então a CEMI, no governo Fernando Henrique, ela deixou de existir, né? E o que fica no lugar, né? Então você imagina, né, um sistema de saúde que estava acostumado, né, todos os gestores e profissionais acostumados a receber uma carteira de medicamento específica, que era fornecido pela CEMI, e simplesmente agora vocês são os responsáveis por tudo, né? Por selecionar, por programar, comprar, armazenar, distribuir, né? Imagina como isso foi complexo, né? Justamente, e ainda nesse cenário que o preço não era regulado pelo mercado, muitas falsificações de medicamentos, né? Então, precisava de um documento, né, que ordenasse o processo, não só da assistência farmacêutica pública, mas da situação relacionada ao medicamento como um todo. E esse documento veio em 1998, que é chamado Política Nacional de Medicamentos. Então é um documento que é leitura obrigatória, né, de qualquer farmacêutico, estudante de farmácia e também qualquer profissional que em sua prática está relacionado ao uso de medicamentos, né, inclusive dos usuários. Porque ele apesar de ser uma portaria, né, não ser uma lei ou um decreto, ela direcionou,
né, totalmente a nossa maneira de lidar com os medicamentos no país. Não só na assistência farmacêutica pública, mas também no serviço privado. Então ela tem uma importância enorme. E ela foi escrita, né, de uma maneira de fácil leitura, uma maneira que a gente consegue entender o que está ali. Então ela norteou a construção de diversos processos, né? Então, apesar dela ser uma portaria, a gente ter discutido sobre a portaria, que ela tem esse papel mais operacional e tal, essa aqui não, ela tem mais um papel direcionador. Ó, nós precisamos de ter esse olhar, esse olhar, esse olhar, né? Para a gente poder repensar a forma com que os medicamentos são utilizados no país, né? Então, esses pontos que eu elenquei aqui, né, são os pontos relacionados à Política Nacional de Medicamentos, né, os tópicos em que ela apresenta. Então, a primeira coisa, né, é o reforço à relação de medicamentos essenciais. Ela não criou a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, porque ela existe desde os anos 70. A SEMI criou essa relação, mas ela reforçou que é necessário, tanto para o país quanto para os estados e municípios, desenvolverem uma lista padrão com os medicamentos que as pessoas precisam, né? Então, a gente tem que ter uma lista padrão onde existam processos de inclusão, alteração ou exclusão, né? O que nós não podemos ter é que, dependendo da prescrição, o medicamento seja fornecido, né? Então, esse modelo, ele não se sustenta, né? Porque quando eu tenho uma relação, eu tenho previsibilidade, então eu consigo programar melhor, comprar, criar critérios de armazenamento, educar a equipe de saúde para saber quais os medicamentos que ela vai usar, treinar a equipe para prescrever certo, para dispensar certo, para administrar certo. Então a relação de medicamentos essenciais é fundamental, né? Sem ela, o resto não funciona. Então a gente sempre precisa, né, de fortalecer e incentivar a relação nacional, né? Regulação sanitária de medicamentos, né? Então ela coloca também essas orientações gerais de que a indústria, a produção de medicamentos precisaria de um olhar muito profundo, né, e rígido em relação aos seus processos de produção e controle. Inclusive, a Anvisa foi criada em 99, né? Um ano depois da Política Nacional de Medicamentos, né? Então, essa discussão sobre a necessidade do controle, da vigilância, né, veio mais forte, né, com a Política Nacional de Medicamentos, né, que orienta esse lado da vigilância sanitária. A reorientação da assistência farmacêutica. Então, o que significa esse ponto, né? Como a gente disse antes, a SEMI controlava todo o fluxo de medicamentos, né? Todo o processo logístico do país. E se um princípio constitucional do SUS é a descentralização, então todos os entes federativos, municípios, Estado e União, têm que ter papéis definidos sobre os seus processos, sobre suas responsabilidades, sobre o seu financiamento. Então a Política Nacional de Medicamentos, ela não especifica qual vai ser a responsabilidade de cada um. Mas ela diz que União, estados e municípios têm que se organizar, dividir as suas responsabilidades, criar maneiras de financiamento com todos os entes federativos participando desse financiamento. A gente vai ver daqui a pouco o produto dessa reorientação da assistência farmacêutica que a Política Nacional de Medicamentos coloca. Outro ponto, né, é a promoção do uso racional de medicamentos. Então, a assistência farmacêutica ela não pode ser só resumida a ter o medicamento e entregar o medicamento, né? A gente tem que criar mecanismos, né, com que tanto a prescrição, dispensação, o uso desses medicamentos sejam de maneira adequada, ou haja educação para as pessoas sobre o uso adequado, a educação para os profissionais sobre o processo de prescrição, sobre critérios definidos para a seleção de medicamentos, justamente para reduzir ao máximo o dano causado pelos medicamentos nas pessoas. E principalmente relacionado tanto ao uso inadequado quanto à falta por causa de uso exagerado em outros momentos. Então a Política Nacional de Medicamentos ela incentiva, né, que a assistência farmacêutica, que já está descentralizada,
foque na promoção do uso racional de medicamentos. Outro ponto é o desenvolvimento científico e tecnológico, né? Por quê? Esses dois pontos, promoção da produção e desenvolvimento científico e tecnológico, eles têm uma relação entre si. Medicamento é um item estratégico, né? É um item que ele pode, enfim, mudar o destino de uma nação, dependendo da produção, dependendo da síntese, dependendo da patente, dependendo de todos esses critérios internacionais que regem a produção de um medicamento. Então, como ele é um elemento estratégico, o país precisa criar maneiras de se desenvolver nesse mercado e não ser um mero comprador de medicamento, né? Porque a indústria farmacêutica pode simplesmente parar de vender, parar de produzir, e o país, enfim, como é que ele vai lidar com a falta deste insumo? Então, a gente precisaria tanto desenvolver, né, a ciência e a tecnologia para síntese e produção, como também promover a produção, né? Que a gente vai ver, né? A gente já falou na aula passada, né, que em 99 saiu a lei do genérico, justamente para valorizar a produção nacional, criar maneiras de intensificar a produção nacional com qualidade a um custo que seja acessível, né? Então, hoje, quando nós olhamos as pesquisas relacionadas a medicamentos no país e as indústrias farmacêuticas, nós vemos que essa política deu certo, né? Que tanto o desenvolvimento científico e tecnológico avança, quanto a produção de medicamentos também, né? O outro passo é essa vigilância sanitária que vai existir, ela tem que garantir a segurança, a eficácia e a qualidade dos medicamentos. Então, diversas resoluções, regras foram criadas para que o processo de produção, de armazenamento, de controle de qualidade, de fracionamento, de manipulação sejam garantidos. Que existam estudos que avaliem a incorporação desse medicamento no país, né? Tanto dentro do país como um todo, quanto dentro do Sistema Único de Saúde, né? E a gente vê, né, eu acho que o legal dessa política nacional de medicamentos é que a gente está colhendo os frutos, a gente vê o resultado dela, né? Que quanto que mudou, né? Quanto que a gente tem uma assistência farmacêutica organizada, desde a avaliação de tecnologia, a síntese, a produção, o uso racional, a descentralização das responsabilidades. Tudo isso nasceu, né? Não pode não ter nascido, mas foi direcionado, né, pela política nacional de medicamentos. E nada disso é feito sem recursos humanos. E a política nacional de medicamentos também compreende isso, né? Porque pensa, né, naquela época todo mundo já tinha um modo de funcionamento, um jeito de pensar, um jeito de agir. E tudo isso precisaria ser reformulado, precisaria ser repensado. As pessoas que já estavam trabalhando naquela época tinham que repensar o seu papel, tinham que pensar no olhar da descentralização, no olhar do uso racional, no olhar do desenvolvimento científico e tecnológico, garantindo segurança, eficácia e qualidade dos medicamentos. Então, se esse era o olhar que era necessário para essa política, as pessoas precisam ser formadas para isso. Então, tanto os currículos tinham que mudar, quanto também teriam que existir ações de formação para quem já estava na área e para poder se ajustar a essa nova demanda que se surgiu. Então, eu queria só separar aqui, né, dois pontos muito importantes, né, que ou foram frutos ou foram reforçados pela Política Nacional de Medicamentos, né? Então, nós temos a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, né, que é a RENAME, né, que ela vem desde os anos 70, né, mas depois da Política Nacional de Medicamentos ela ganhou uma periodicidade de revisão, né, e ela foi incluindo cada vez mais grupos de medicamentos, né? Então, as RENAMEs anteriores só tinham os medicamentos do componente básico, que a gente vai explicar. Hoje não. Hoje, a RENAME de 2022, ela já tem todos os medicamentos que o SUS fornece, além dos insumos, né,
dos insumos e das plantas, dos fitoterápicos e das plantas medicinais. Então, a Rename ela é um documento muito importante que orienta todo o funcionamento do SUS em relação ao fornecimento de medicamentos, né? E ela é atualizada a cada 2 anos, né? Isso é muito importante. Então, a Política Nacional de Medicamentos reforçou reforçou que esse é um documento importante, referência para organizar a assistência farmacêutica. Outro ponto importante, né, da Política Nacional de Medicamentos foi a questão, então, da descentralização, a reorientação da assistência farmacêutica. Então, tanto em relação às responsabilidades e ao financiamento da assistência farmacêutica, a Política Nacional de Medicamentos ela pincelou o que hoje nós conhecemos como componentes da assistência farmacêutica. Então, nós temos o componente básico, o especializado e o estratégico. Então, o componente básico, ele é a relação de medicamentos para aquelas condições mais prevalentes, principalmente em atenção primária, né? Onde o município tem plena responsabilidade da gestão. Então, o município ele é responsável pelo componente básico. A gente vai ver que o financiamento é tripartite, mas a execução desse financiamento, a compra do medicamento, a programação, o armazenamento, os critérios de dispensação são do município. Então, ele tem plena gestão sobre os medicamentos do componente básico. O componente especializado são aqueles agravos um pouco mais complexos, né, em que existe um protocolo clínico ou uma diretriz terapêutica. Então, esse protocolo clínico e a diretriz terapêutica é elaborado pela Conitec, né, Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS. E aí, esse protocolo, então, ele vai para o Ministério da Saúde, onde ele é aprovado ou não em forma de uma portaria, onde você tem critérios específicos, né, de inclusão e exclusão dos usuários do SUS que precisam daquele determinado medicamento. Então, as regras do componente especializado são todas definidas no protocolo, né? Então, o Estado e o município não têm gestão sobre o componente especializado em relação a definir como vai ser o acesso, né? E a compra dos medicamentos desse componente, os que estão no componente básico é o município que compra, mas os que que não estão no componente básico, ou é a União ou é o Estado que faz a compra. Então aqui nós temos uma centralização da compra e uma centralização da definição da linha de cuidado e do processo. Mas a dispensação desses medicamentos acontece no município. Então o município tem que dar a estrutura, né, depende do estado, mas a maioria deles, o município dá a estrutura física, o farmacêutico, a equipe, e o estado e a União fornecem os medicamentos e o sistema que vai fazer o controle. O componente estratégico são para condições específicas, né? Para doenças endêmicas, epidemias, tabagismo, intoxicação por cianeto, né? Tem vários, uso de talidomida, né? Então ele é um componente diverso, né? Onde a essência dele são o tratamento para doenças endêmicas e epidêmicas, né? Como o HIV, tuberculose, hanseníase, mas também para fornecimento de alguns medicamentos específicos, como a talidomida, medicamentos para o tabagismo, né, intoxicação por cianeto, né, entre outras condições muito endêmicas, e ele caracteriza por um financiamento central. Então, só o governo federal que define as regras sobre como vai funcionar. Então, se a gente pensa no financiamento, que isso que a Política Nacional de Medicamentos orienta, né? Que você tenha uma discussão dos gestores na Comissão Intergestor Tripartite para definir as regras de como vai ser a compra dos medicamentos dos componentes. Então, o componente básico, ele é tripartite. Então, a União dá uma parte do recurso, o Estado entra com uma parte do recurso e o município entra com uma parte do recurso. Então, o município pega todo esse recurso e pode comprar os seus medicamentos. Qual que é a regra do componente básico? Esse recurso que vem só pode comprar os medicamentos constantes na Rename. Se o município quiser comprar um medicamento que não está na Rename, ele tem que colocar um recurso extra
para poder comprar esse medicamento. Então, a Rename não é limitadora do município. Ele pode ter um medicamento que não está na Rename, mas aí a responsabilidade do financiamento é 100% do município. Ele não pode usar esse recurso tripartite para comprar medicamentos que não estão na Rename. A insulina e os anticoncepcionais, eles são fornecidos pelo governo federal. Então, esse tem a compra centralizada e os demais, né, o município faz a gestão. O componente especializado, então, é tripartite, mas lembrando que somente os medicamentos do componente básico que estão no componente especializado, os municípios têm responsabilidade de comprar. Agora, o Estado e o governo federal, então, compram os outros medicamentos, que têm um custo muito mais elevado, né? E o componente estratégico, a compra é centralizada pelo governo federal. Então, essa política nacional de medicamentos é essencial, de leitura obrigatória. Eu mostrei só alguns exemplos aqui para vocês verem o tanto que ela é importante, o tanto que ela mudou a realidade do Sistema Único de Saúde, e eu quero que todos vocês leiam ela com muita calma e muito carinho.